Vem junto a nós, teu corpo santo a nos tocar e viver o ser. Ele está, Ele vive, aleluia, Ele reina sempre. Deus e Senhor, Ele vive, aleluia, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechada por meio dos judeus, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A etimologia da palavra Páscoa, todo mundo já sabe que significa passagem. Mas a palavra Páscoa também significa encontro. Porque logo depois da ressurreição, os textos bíblicos, os evangelhos narram para nós que Jesus apareceu várias vezes. E por várias vezes ele se encontrou com os apóstolos, com algumas mulheres. Então Páscoa também é encontro. Como encontrou hoje os apóstolos, encontrou com Tomé, aquele homem que a princípio tinha pouca fé. Então nós podemos dizer que Páscoa também é um encontro. E é um encontro com a misericórdia de Deus. O segundo domingo, ele é marcado pelo Domingo da Misericórdia. Por isso mesmo, este quadro que retrata este amor misericordioso de Deus por cada um de nós. Agora, onde encontrar, onde fazer a experiência do Cristo ressuscitado nos dias de hoje? Naquela época, Jesus apareceu para os discípulos. A prova dos textos bíblicos é que está sempre dizendo, Jesus colocou-se no meio deles, disse coisas, comeu com eles, distribuiu os pães, partilhou. E hoje, quando ou onde encontrar e fazer a experiência do Cristo ressuscitado? 3 lugares, 3 situações importantes para estes encontros com o Cristo misericordioso. Em primeiro lugar, na liturgia. O que é liturgia? É tudo aquilo que nós fazemos enquanto comunidade, enquanto preparação para a missa, enquanto a própria missa, todas as orações que fazemos, toda a preparação é chamada de liturgia. Mas dentro da liturgia há uma coisa muito importante que é a palavra. Palavra bem lida, palavra bem proclamada, onde a igreja ela afirma que é o próprio Deus que fala. Na primeira leitura, os primeiros cristãos eram perseverantes em ouvir quem? Os apóstolos. Em ouvir a palavra dos apóstolos. Esta palavra dos apóstolos depois foram escritas e chegaram até nós. Nós ouvíamos ali Atos dos Apóstolos e a carta de quem? A carta de Pedro. São os ensinamentos deles que nós temos nos dias de hoje. E a partir dos ensinamentos deles é que nós experimentamos hoje o Cristo ressuscitado. Então, se nós podemos encontrar Cristo na liturgia, quanto mais nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a palavra, mais experiência do Cristo ressuscitado eu vou ter na minha vida. Depois, na oração, diz que os primeiros discípulos, eles eram assíduos à oração. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que eles iam no templo para rezar todos os dias. Eles iam no templo para rezar todos os dias. Pelo menos enquanto não veio a grande perseguição, eles iam no templo todos os dias. E eles rezavam assiduamente. Está aí, dentro da liturgia, a oração é um momento muito especial e privilegiado de encontro com a misericórdia e com o Cristo ressuscitado. Nós somos convidados e chamados a nos tornar pessoas orantes. Não é só aqui na missa, mas pessoas orantes em casa, no trabalho, se esforçar para transformar a sua vida numa vida orante. E aqui,
derruba aquela ideia de muitas pessoas dizer assim: eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja rezar porque não é preciso. Cristo ia na sinagoga e ele rezava junto com os outros. E ele valorizava isto. Ele dizia para os seus discípulos estar na sinagoga, rezar ao Pai com os irmãos, era importante para ter comunhão. Os discípulos, depois do Cristo ressuscitado, fazem a mesma experiência. Isso significa que para nós, essa ideia de que eu rezo em casa sozinho, não está certo. Porque Jesus rezava em comunidade e os discípulos rezavam também em comunidade. Eu vou para o Evangelho, depois eu volto, porque eu me lembrei de uma coisa muito interessante em relação à comunidade. A primeira aparição no Evangelho, Jesus aparece quando todos estavam reunidos, não é isso? Quem não estava? Tomé. Jesus poderia ter aparecido somente para Tomé, já que a dúvida era dele. Ele aparece só para Tomé? Não. 8 dias depois, estando todos reunidos, Jesus se coloca no meio deles e aparece de novo. Poderia ter aparecido para ele sozinho, não apareceu. Queria privilegiar o quê? Queria privilegiar a comunidade, o grupo, a comunhão. E por isso fica para nós esse grande modelo, esse grande exemplo da necessidade de estarmos reunidos em comunidade, vivendo a comunhão, para que possamos experimentar o Cristo ressuscitado. E uma última coisa dentro da liturgia é a caridade. Diz o texto dos Atos dos Apóstolos que os discípulos colocavam tudo em comum. E por que eles conseguiam fazer isso? Eles conseguiam fazer isso pela experiência da Eucaristia que eles já celebravam. A Eucaristia que celebramos, a missa que celebramos, deve nos ajudar a ter atitudes de solidariedade. Quanto mais experiência do Cristo ressuscitado, mais experiência de solidariedade nós teremos. Quanto mais o nosso coração se fechar para o Cristo ressuscitado, mais egoístas nós nos tornaremos. Então, em primeiro lugar, onde eu posso encontrar o Cristo ressuscitado? Na liturgia. Mas não é só. Na segunda leitura, nós encontramos que na vida batismal, eu também posso fazer a experiência do Cristo ressuscitado. E como? Como na vida batismal? A segunda leitura, a carta de Pedro, ele é um hino à experiência do batismo, né? É um hino muito bonito que fala sobre o batismo. E ele apresenta primeiro a graça. É por graça de Deus que nós somos salvos, fala São Pedro. Nós somos mergulhados em Cristo morto, no Cristo ressuscitado, e com Cristo nós também ressuscitamos. Isso é graça de Deus, é um presente que Deus nos deu. Por causa da paixão, morte e ressurreição de Jesus, as pessoas são batizadas. E com esse batismo, nós ganhamos como presente o quê? A vida eterna. Mas também a fé. No versículo 5, 8 e 9, trata da fé. Da fé dentro desse contexto batismal. Onde, em primeiro lugar, diz que pela fé somos salvos. No versículo 8 diz que pela fé nós amamos a Deus. E no versículo 9 diz que pela fé nós vamos alcançar o que nós buscamos. Todos estamos aqui buscando a mesma coisa. Buscando a salvação. Buscando um dia contemplar definitivamente a face de Deus. Ou seja, a salvação. E por fim a missão, né? Dentro desse contexto batismal, se lá na primeira leitura com os primeiros cristãos, o próprio Jesus vai dizer para eles, olha,
vós sereis as minhas testemunhas. Hoje, por causa do nosso batismo, Jesus olha para cada um de nós e vai dizer assim: vocês vão ser as minhas testemunhas. Ou seja, o Cristo, ele vai continuar vivo, ressuscitado, a partir do testemunho de cada cristão e de cada cristã. De modo privilegiado, o outro lugar de encontro com Cristo ressuscitado é a missa de domingo. É a missa de domingo. O texto do Evangelho de hoje, ele é apresentado para nós num contexto dominical. Há uma insistência em dizer primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. É no domingo que Jesus se manifesta, nessa belíssima cena do encontro. E três coisas aparecem. Primeiro, a fé. Qual que é o sentido da fé nesse evangelho que nós acabamos de ouvir? A fé abre o coração. A fé abre o coração. A princípio, o que Tomé tinha era o coração fechado. Só que a fé abre o coração. E por que a fé abre o coração? No lugar do medo, da tristeza, da insegurança, o que Jesus é capaz de colocar? A paz. A paz. E a fé não exige provas, como exigiu Tomé. A fé não exige nem ver, nem tocar, como exigiu Tomé. A fé simplesmente confia e abandona. Meu Senhor e meu Deus. Só isso. Não precisa nada. Não precisa de milagres, não precisa de ver, não precisa de tocar, não precisa sentir, apenas um ato de abandono. Este é o sentido da fé na missa. Depois aparece o sentido da unção, onde Jesus aparece, sopra sobre eles e vai enviar o Espírito. Para quê? Para capacitá-los. E foi isso que aconteceu. A princípio, esses discípulos eram homens medrosos, homens e mulheres medrosos. Eles se tornaram corajosos. A princípio, Pedro, alguns outros também, por que não? Eles tinham negado Jesus, mas depois eles morrem por Jesus. Esse sopro, que é o sopro da vida, sopro da presença do ressuscitado, dá uma força para aqueles homens e mulheres que humanamente nós não conseguimos explicar. Há uma transformação interior que não é possível explicar. E por fim, a missão. Qual que é a missão que aparece nesse evangelho? Que aqueles homens e aquelas mulheres deveriam se tornar uma igreja acolhedora e ao mesmo tempo uma igreja misericordiosa e reconciliadora. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Não trata aqui só do sacramento do perdão e da responsabilidade dos padres, dos bispos, mas se trata de cada um de nós. Igreja reconciliadora, igreja misericordiosa, porque Cristo é misericordioso. Peçamos essa graça e que esta missa nos faça experimentar o Cristo ressuscitado. Creio em Deus.